Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você para a nona e última mensagem deste ano de 2014, estudando Daniel e Apocalipse. E hoje o título da palestra é Finalmente, o fim do mundo. Vamos abrir a Bíblia, Daniel capítulo 12, versículo 1. Um verso que nós lemos muitas vezes durante outros estudos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação da humanidade, aqueles inscritos no livro da vida. E hoje nós vamos então pensar um pouquinho na perspectiva dos eventos finais, das últimas coisas, que é algo que chama muito a atenção, na literatura apocalíptica. Essa ideia de que o mundo tal qual ele é hoje vai terminar, vai acabar. É o famoso fim do mundo. Alguns esperavam o fim do mundo para 2012, foram frustrados. Alguns tentam marcar as datas aí aproximadas. Vai ser mais ou menos 2020, 2015, 2030. Mas o fato é que daquele dia e hora ninguém sabe. Somente o Pai. Somente Deus. E assim, em Daniel capítulo 12, verso 1, nós lemos o seguinte. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A atitude de Miguel se levantar, Jesus Cristo como ministro do santuário, se levantar do santuário celestial. E isso conduzirá então o mundo a um tempo de angústia, qual nunca houve. E aqui nesse tempo final se promete a salvação de todos aqueles inscritos no livro de Deus, no livro da vida, de alguma forma. A ideia dessa angústia, ela pode nos conduzir à ideia da história da humanidade. Porque a história da humanidade é a história de uma grande angústia. Desde que o pecado entrou no mundo, na primeira família, já um irmão matou o outro. Você percebe a partir logo do livro de Gênesis, muitos problemas sociais, familiares, pessoais. Chega uma hora no capítulo 6 que a Bíblia diz que era mal continuamente todo o pensamento do coração do ser humano. E isso é angustiante, é terrível, especialmente diante do fato de que o homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, para ser bom, para ser eterno, para ser perfeito. E agora o ser humano se torna mortal, imperfeito, e entram então doenças, envelhecimento, morte, e toda essa grande angústia que nós conhecemos. Entretanto, o livro de Daniel diz que no fim haverá uma angústia qual nunca houve. Uma angústia tremenda, uma angústia terrível, uma angústia muito ampla, profunda, forte. E antes da gente estudar um pouquinho esse tempo dessa angústia final, lá no livro do Apocalipse, vamos voltar para Daniel capítulo 3 e vamos estabelecer um ponto que eu já comentei com você mais de uma vez nos nossos estudos de Daniel e Apocalipse, mas que hoje nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo estudando a relação entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Dentro dessa questão da imagem da besta, ou da imagem que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura. Então, Daniel capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 6 e depois dos versos 10 a 15. A Bíblia diz assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí o verso 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música,
vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A partir do verso 10, o relato continua dizendo assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, pífaro, cítara e etc., nesse mesmo instante, prostrai-vos e adorai a imagem. Se não a adorardes, serei lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você lê a história, você conhece o final da história, e você não se impressiona com o problema ou o dilema que esses jovens estão enfrentando. Mas, se de alguma forma você estivesse vivendo essa situação, você naturalmente temeria pela sua própria vida. Nabucodonosor, o rei do maior reino do mundo, ele de alguma forma está o quê? Financiando e promovendo a falsa adoração. E a falsa adoração é um crime contra o Deus verdadeiro. É você adorar aquilo ou aquele que não é Deus, o único que merece adoração. Se diz que quem não participar dessa falsa adoração será lançado na fornalha de fogo, sofrerá uma morte terrível. Eu não sei se tem alguma morte boa, mas eu sei que a morte na fogueira não é uma delas. Uma morte terrível. E Nabucodonosor faz uma pergunta muito interessante, né? Quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Quem sabe Nabucodonosor já tinha queimado na fogueira muitas pessoas. E o Deus dessas pessoas não os livraram. E aí ele poderia dizer: você acha que tu tem um Deus diferente? Eu já matei pessoas de todos os povos, de tantas religiões, de tantos credos, de tantas adorações. Mas e por que você seria diferente? Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? É um momento muito tenso, muito pesado, muito carregado, de grande perigo para aqueles que são fiéis ao Senhor. Dentro de uma visão microcósmica. É uma planície de Dura, lá na Babilônia, lá 600 anos antes de Cristo. E agora, o livro do Apocalipse vai ampliar essas imagens a uma escala global que vem atingir a mim e a você. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 13. E nós vamos estudar agora aquilo que é a segunda besta. Na palestra da semana passada, o Enigma das Bestas, nós falamos em grande medida sobre a primeira besta, semelhante ao leopardo, urso e leão, e como que aquilo ali é uma descrição simbólica do Império Romano, na fase pagã, na fase papal, e ligamos isso com Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 17, tudo muito amplo, muito interessante. E aqui nós vamos nos deter um pouquinho mais na história da segunda besta. E como que também ela provê uma falsa adoração, ela faz um decreto de morte contra quem não participar dessa falsa adoração, uma morte terrível. E vamos tirar algumas lições importantes para nós essa noite. A Bíblia diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens.
Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Texto muito interessante, talvez um dos mais enigmáticos de toda a Bíblia, implicações radicais, profundas. Se você digitar no Google marca da besta, você vai encontrar dezenas ou centenas de milhares de referências, né, de pessoas tentando explicar o que é essa marca da besta e etc. Mas eu já creio já ter comentado com vocês durante outros estudos, mas o paralelo dessa história com Daniel 3 é muito impressionante e muito interessante. Existe uma imagem da besta que deve ser adorada, é uma falsa adoração, e quem não adorar vai pagar o preço com a própria vida e vai ser impedido de comprar ou vender. Em um mundo onde tudo gira em torno do dinheiro, você ser impedido de comprar ou vender é um golpe de morte. Você não ter como comprar ou vender significa que você não tem o que vestir, onde morar, o que comer e etc. É uma situação terrível. É lançar aqueles que são fiéis a Deus e não adoram a besta, e adoram somente ao Senhor, numa situação extremamente difícil. E agora, aquela situação lá de Daniel capítulo 3, você já conhece o que aconteceu lá. Deus livrou, Deus abençoou, deu tudo certo. Mas e quando esse momento chegar na história da humanidade? E quem sabe chegar nos nossos dias e na nossa vida? Quando nós formos expulsos da nossa casa, estivermos impedidos de ter o que comer, o que vestir, e tivermos que ser aí largados no mundo como vagabundos, como indigentes, como mendigos, será que nós vamos manter a nossa fé em Deus? O nosso amor a Deus? E etc. Perceba que a situação é grave, complicada e pesada. E o livro do Apocalipse nos mostra essas realidades, para nos alertar a respeito do futuro, do fim do mundo. Porque aqui está um passo essencial e primordial para o fim do mundo. Entretanto, quando a gente fala desse texto, existem inúmeras questões muito interessantes, e talvez a maior delas seja a marca da besta. E sabe que esse é um assunto bastante interessante e relativamente controverso, e existe uma ideia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que identifica a marca da besta como a adoração no falso sábado, que é a guarda do domingo e etc. E nós temos muitas revelações específicas e diretas em relação a isso no Espírito de Profecia, e existe toda uma teologia que alguns julgam superficial, mas que na realidade é muito profunda. Se você identifica a besta como o Império Romano, no sentido pagão e depois cristão, e como que esse império, então, mesclou o cristianismo com o paganismo, e agora tirou a adoração no sábado e colocou a adoração no dia de domingo, como uma marca, como um sinal da autoridade humana, e etc. Então você identifica a besta, você identifica uma marca, e etc., que está em contraposição à lei de Deus, que está presente nos capítulos 12, 14, e etc., dentro do contexto de Apocalipse 13. E aí você começa a perceber que existe uma sólida razão bíblica para que os adventistas defendam aquilo que eles defendem. Por um outro lado, entretanto, você tem a maior parte das igrejas cristãs que guardam o domingo ou não guardam dia nenhum, e quando eles ouvem falar da marca da besta, em geral, eles pensam no dispositivo tecnológico que de alguma forma já está sendo desenvolvido e implementado em termos de controle econômico, especialmente naquela ideia do implante de chips, né?
Então tem a ideia de que existem chips com características médicas, então você fazer um histórico da saúde da pessoa e implantar um chip no seu braço. De repente, se você sofre um acidente, o hospital lê esse chip, sabe se você é alérgico, se você não é, qual é o seu histórico de doença para de alguma forma melhor te atender. Esse é um avanço que a tecnologia já permite hoje. Algumas pessoas já têm chips implantados debaixo das suas peles, ok? Isso tudo é realidade da tecnologia. E o mundo evangélico, não sei, o católico não tanto, mas especial o mundo evangélico, de alguma forma, quando ouve falar de marca da besta, pensa nesse chip, que mais cedo ou mais tarde vai chegar na mão direita ou na testa, e vai substituir então os documentos pessoais, vai substituir o cartão de crédito, e aí vai acabar com o dinheiro de papel e moeda, e agora o dinheiro vai se tornar simplesmente um número lá no computador, questões eletrônicas. Inclusive, existem grandes preparações mundiais para isso, um Banco Central Mundial, etc, etc e etc. E tudo isso é muito interessante e gera, de alguma forma, uma certa tensão entre a visão adventista e essa visão, assim, evangélica, vamos chamar assim. A tendência dos adventistas do sétimo dia é minimizar as questões tecnológicas, para não dar o braço a torcer de que esse chip, de alguma forma, possa fazer parte do cumprimento da profecia. Os adventistas, eles têm um pouco de receio de admitir essa possibilidade, porque eles estão muito apegados, de forma muito forte, à ideia de que a guarda do domingo é a marca da besta. Então não pode ser o chip. Então, em geral, a tendência da maioria dos adventistas, hoje, nesse momento, é dizer que esses avanços tecnológicos são irrelevantes diante da profecia. E que não importa se você se você tem um cartão de crédito, o chip está no cartão, ou se um dia o cartão estiver em você, quem sabe isso não faça muita diferença. Talvez a tendência de alguns adventistas é pensar isso. O que importa é que você guarde o sábado, sendo fiel a Deus, e não guarde o falso sábado, que é o domingo, e está tudo bem. Ok? Essa é a tendência de alguns. Entretanto, irmãos, o que acontece? Nós não precisamos abrir mão da ideia de que o domingo é a marca da besta e, ao mesmo tempo, de alguma forma, olharmos para esses avanços tecnológicos como, de alguma forma, presentes dentro desse contexto final, mesmo porque a explicação tecnológica ou a realidade tecnológica que o mundo hoje proporciona vislumbra-se, diante disso, o cumprimento da profecia de uma forma muito mais radical do que simplesmente a questão de quem guarda o sábado ou quem guarda o domingo. Especialmente também porque guardar sábado ou domingo muitas vezes é uma discussão religiosa e o mundo inclui cada vez mais pessoas secularizadas e não religiosas. Você poderia perguntar para alguém, tu guarda o sábado ou domingo? Eu não guardo dia nenhum, eu trabalho qualquer dia ou não trabalho dia nenhum. Ninguém está muito preocupado com uma discussão teológica, se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ou se Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e isso de alguma forma substitui o sábado. Grande parte das pessoas não está preocupada com essa questão. E outra, vamos pensar que a tecnologia não tenha nada a ver com isso. Como é que nós vamos ser impedidos de comprar ou vender porque a gente guarda o sábado? Alguém vai chegar na fila do mercado, você vai querer comprar o arroz com feijão, e a pessoa vai perguntar para você, Randy, você guarda o sábado ou o domingo? Aí eu guardo o sábado, então tu não pode comprar arroz com feijão, não. Percebe que é uma situação assim, até mesmo esdrúxula, ou mesmo ridícula, né? Uma caricaturização um pouco assim, complicada de você pensar. Agora, um chip, um cartão de crédito, que se você não tiver, você não compra ou não vende. Opa, aqui a coisa já pega e pega bem mais. Então percebam, a gente não precisa deixar de lado a posição tradicional de dizer que, de fato, o domingo é a marca desta besta que mudou a lei de Deus, e etc, e etc, e etc, segundo a profecia dizia que iria acontecer, e ao mesmo tempo que essa sociedade que vai implementar essa falsa adoração, de alguma forma tenha desenvolvido essa tecnologia, e quem não se submeter a essa sociedade vai ser o quê? Vai ser colocado em ostracismo, vai ser colocado o quê? À margem da sociedade.
e aí não vai poder comprar ou vender, tendo a sua sobrevivência o quê? Ameaçada. Numa situação o quê? Pesada, terrível e difícil. Então, será que é possível conciliar essa ideia da guarda do domingo com essa sociedade tecnológica e etc? Sim. Se em algum momento as barreiras dos governos mundiais caírem, nós tivermos um Banco Central Mundial, uma moeda mundial, um governante mundial, e vamos pensar que dentro dessa estrutura mundial de governo exista uma Constituição mundial, e essa Constituição estabeleça critérios econômicos, sociais, familiares e etc., de produção, de trabalho e etc., e dentro dessa estrutura exige-se o quê? Que o dia de domingo seja um dia de descanso, seja um dia da família, seja o dia espiritual, o dia de Deus, reservado aos religiosos que ainda acreditam em Deus. É possível esse cenário acontecer? Claro que sim. Mesclando as duas questões, então, ao momento de você aceitar essa marca tecnológica, você estará aceitando o pacote por completo. E aí, aceitando a falsa adoração, o falso sábado, o domingo, etc, etc, etc. É plenamente possível. De forma que nós não precisamos fazer uma guerra contra a posição tradicional adventista, nem contra esse desenvolvimento tecnológico que, de alguma forma, é extremamente fantástico. Você há de convir comigo. João escreve esse texto há 2000 anos atrás. Ele não tinha a menor noção do que seria o mundo no século XXI. Como é que seria capaz, de repente, um governo mundial ditatorial, mentiroso, satânico e etc., controlar as transações comerciais de qualquer ser humano através de uma marca, de um chip? Eu não estou afirmando que é isso que vai acontecer, mas que existe essa possibilidade, existe, e nós temos que lidar com ela com seriedade, de forma a instruir os nossos membros a estarem atentos e não desprezarem a questão tecnológica, porque de alguma forma ela pode sim fazer parte, então, dos eventos finais em relação a esse assunto. Agora, saindo de Apocalipse 13, vamos dar uma olhadinha no capítulo 14, e vamos ler dos versos 6 a 12, o que vai acontecer dentro desse contexto dos eventos finais. E aqui a Bíblia nos dá a profecia a respeito das 3 mensagens angélicas. E a palavra de Deus nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto é muito interessante. E aqui se tem a imagem da pregação do evangelho em sentido quê? Universal. E é um evangelho puro, é o evangelho eterno. É o evangelho que nasceu no coração de Deus, está em harmonia com o coração de Deus. É a pregação da graça, da salvação, de Jesus Cristo, do amor infinito de Deus e etc. Um paralelo interessante também, lá com Daniel 3, é que lá Nabucodonosor diz que todos os homens de todas as línguas venham adorar essa imagem. E aqui ele diz, né, o evangelho vai ser pregado a todos os povos, línguas, tribos e nações. Então, a todos esses que estão praticando uma falsa adoração ou estão em perigo de adorar o que é falso, lhes é enviada a mensagem do que é a verdade. É por isso que cada um pode tomar a sua decisão de uma forma o quê? Consciente. Eles não vão ser pegos de surpresa, eles não vão adorar a besta porque eles são inocentes. Se alguém adorar a besta, vai ser por uma decisão o quê? Deliberada.
vai se entregar a Satanás, vai se entregar ao pecado, vai se entregar à mentira e será responsabilizado por isso. Esse texto, ele coloca uma questão muito interessante e relativamente perturbadora. Quando você estuda a Bíblia, Jesus ele fala assim no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 12. Ele diz assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha que frase radical. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Tem perdão de pecados ou não tem? De todo pecado. É uma mensagem muito forte. Existe perdão para quem mata? Para quem rouba? Para quem transgride o sábado? Para quem pratica imoralidade sexual? Para quem faz idolatria? Existe perdão para tudo isso. Para quem bebe, para quem usa droga. Olha que mensagem nós temos ao mundo, hein? Uma mensagem de perdão. Agora, se alguém pecar contra o Espírito Santo, daí não tem mais perdão. Interessantemente, que dentro do contexto de Apocalipse 14, existe um pecado que não tem perdão. Vocês perceberam isso? É a terceira mensagem angélica. Se alguém adora a besta, esse beberá do cálice da ira de Deus. Então Deus já está dando uma condenação o quê? Antecipada. Ele está te avisando. Olha, tem perdão para todos os seus pecados, mas se você adorar a besta, se você preferir a besta, se você preferir o pecado, se você preferir o diabo, se você preferir o mundo do que a mim, você vai beber do cálice da minha ira. Você vai ser condenado. E nesse contexto, o livro do Apocalipse diz, e aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então perceba, quanto que os mandamentos de Deus são importantes no contexto de Apocalipse 14. Então, essa é uma das razões pelas quais nós cremos que a marca da besta envolve uma decisão de transgressão da lei de Deus. Porque justamente essa é a briga. Você vai viver no pecado ou você vai seguir, pela fé, a obediência a Deus. Essa é a briga. Essa é a grande questão. E o que acontece? Diante disso, a gente percebe uma situação assim, bastante interessante. Quando você lê Apocalipse 14, verso 7, o Apocalipse nos convida a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa citação é praticamente uma citação ipsis literis do mandamento da guarda do sábado. Lembra por que nós devemos guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É praticamente uma citação idêntica. Não é idêntica, mas é praticamente idêntica. E aqui nós vemos então claramente o quê? O Evangelho eterno nos chamando a adorar o verdadeiro Deus no verdadeiro dia, com amor, com fé, guardando os mandamentos e tendo fé em Jesus. E por um outro lado, uma besta que é adorada, é uma falsa adoração, é uma marca mentirosa. E se alguém aceitar essa marca, será o quê? Condenado. E enquanto o Evangelho é pregado, cada pessoa toma a sua decisão. E é isso que está acontecendo o quê? Hoje. O Evangelho vai sendo pregado. Vai sendo pregado aqui em Porto Alegre, vai sendo pregado aí pela internet, vai sendo pregado do outro lado do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, Ásia, África, Oceania, em todos os 4 cantos da terra o Evangelho está sendo o quê? Pregado, pregado, pregado. E cada um está tomando a sua decisão. Se adora a Deus ou se não adora, se obedece a Deus ou se não obedece. E chegará um momento em que toda a humanidade tomará uma decisão. Ou adora a besta e recebe a sua marca, ou vence a besta e a sua marca e adora somente a Deus. E quando a humanidade inteira tomar essa decisão, se cumprirá Apocalipse capítulo 15, versos 5 a 8. Dá uma olhadinha nesse texto, um texto importante, e a palavra do Senhor nos diz assim:
Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho e resplandecente, puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E aqui está a imagem do fechamento da porta da graça. Jesus está no santuário, ele intercede por nós, enquanto o evangelho é pregado. E cada um vai tomando a sua decisão, e Jesus ora por nós, intercede por nós. E aí a Bíblia diz, levantou-se Miguel, e houve angústia, qual nunca houve antes. E aqui seria mais ou menos uma imagem paralela. E aqui os anjos pegam as 7 taças das últimas pragas, e ali enche-se o santuário de fumaça, e ninguém mais pode entrar no santuário. Agora vão acontecer os últimos eventos da história deste mundo. Apocalipse 16. Vamos dar uma lidinha. E o texto é impressionante, pesado, interessante, e a Bíblia diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi os anjos das águas dizendo, tu és justo, tu que eras, és o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe dar glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desceu do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era muito grande. Em geral, quando a gente fala do Apocalipse, é esse o tipo de imagem que surge na mente das pessoas. Imagens fortes, pesadas, terríveis, tenebrosas, sobre o fim do mundo. Entretanto, percebam uma coisa importante.
Esse texto de Apocalipse 16 é uma pequena parte do livro do Apocalipse. Não é o livro do Apocalipse por completo, ok? E algumas questões importantes aqui são colocadas, e talvez a mais importante delas é que praticamente todas essas imagens são retiradas do Antigo Testamento. Especialmente das pragas do Egito e também do exílio da Babilônia. Então se fala aí de multiplicação, por exemplo, chuva de pedra, lá no Egito caiu chuva de pedra. Se fala das rãs, lá no Egito teve as rãs. Se fala aqui do rio Eufrates, quando o povo foi exilado de Jerusalém para a Babilônia fica ali perto do rio Eufrates, e etc. Então você percebe uma dinâmica acontecendo. Aquilo que foi uma história local no Egito, local em Israel e na Babilônia, se torna o quê? Uma história mundial. E agora isso aqui acontece por todo lado. Quem é o povo escravizado? É o povo pecador da terra. É o povo que está lá no Egito. E Deus quer libertar esse povo. E o que ele faz? Ele envia Jesus Cristo para salvar esse povo. E pelo seu sangue nós somos purificados dos nossos pecados. Agora, quem não se arrepende não será purificado. E no meio dos piores juízos, a Bíblia vai afirmando, né? E não se arrependeram. E não se arrependeram. E não se arrependeram. Uma coisa interessante que acontece quando a gente lê Apocalipse 16 é que as pessoas elas têm a impressão que a nossa sociedade já está sofrendo estas pragas. Especialmente quando ele fala, por exemplo, de úlceras malignas e perniciosas. Alguns pensam assim, hoje em dia tem muito o quê? Câncer, tem muita úlcera, tem muita gente doente. Então olha aqui, ó, já está se cumprindo. Outras pessoas, né, o mar se tornou em sangue. Aí de vez em quando na internet, esses dias teve um rio lá na China que ficou vermelho, aí o povo colocou no Facebook, olha aí o Apocalipse se cumprindo. Esses dias inclusive até em Fortaleza, no Ceará, teve uma maré vermelha lá, o pessoal tirou foto, olha aí o Apocalipse, o rio, o mar se tornando em sangue. Outra coisa, esse ano fez um calor infernal em Porto Alegre, vocês lembram do verão? E agora já está ficando calor de novo, né? E perceba que uma das pragas fala que o sol ficou tão quente que o povo começou a blasfemar e tal. E percebam, né? Várias imagens interessantes. Chuva de pedra, alguma chuva de granizo. Esses dias deu uma chuva ali na região metropolitana de Curitiba. Eu vi, inclusive, umas imagens do Facebook impressionantes. Se eu não me engano, foi a cidade de Campo Largo. Uma chuva de granizo extremamente forte. Devastou, destruiu muita coisa lá. E as pessoas às vezes começam a ver essas pragas naturais ou esses desastres naturais e pensam que isso está cumprindo o Apocalipse. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que isso não é verdade. A verdade é que isso é mentira. E o que acontece? Por que a gente sabe disso? Entendam uma coisa. A Bíblia diz que as pragas de Apocalipse 16, elas vêm do trono de Deus. E elas atingem quem? No verso 2 se fala, e aos homens portadores da marca da besta. Então percebam, enquanto os homens não estão marcados com a marca da besta, e aqueles que não estão impedidos de comprar ou vender, enquanto não se cumpre Apocalipse 13, versos 11 a 18, não estão caindo as pragas de Apocalipse 16. Outra coisa, as pragas de Apocalipse 16, elas não são totais, mas elas são universais. Em que sentido? Onde estiver alguém que recebeu a marca da besta, ali essas pragas cairão. Então perceba, não vai ser o rio, não vai se tornar em água lá na China, ou lá em Fortaleza. As águas vão se tornar em sangue em todos os lugares onde os homens receberem a marca da besta. Percebem a diferença? Não são regiões localizadas, é o quê? É geral. Onde quer que as pessoas tenham recebido essa marca, elas ali irão sofrer esses flagelos. Agora percebam uma coisa, hoje, quem guarda o sábado fica com câncer? Quem não guarda também? Então o câncer não é a praga. Ponto. Certo? Não tem nada a ver.
O câncer é parte do pecado, é uma doença, é parte do processo de degeneração, de morte, sim, é verdade. Mas não tem nada a ver com essas pragas aqui. Essas pragas são juízos sobrenaturais de Deus sobre aqueles que recebem a marca da besta. Ponto final. Quando começa essa conversinha aí, de que lá na China, lá em Ceará, lá não sei aonde, em Campo Largo... Irmãos, nós estamos lidando no livro do Apocalipse com uma realidade mundial. Não é Campo Largo. Essa chuva que caiu lá em Campo Largo vai ser muito pior e vai cair no mundo inteiro. E somente Deus vai preservar aqueles que vencerem a besta e a marca do seu nome. E o número do seu nome. É Deus que vai proteger a gente no meio do maior caos, como Deus tirou o povo do Egito. Com milagre, com mão poderosa. É Deus que vai nos sustentar e vai nos dar a nossa água, o nosso pão. É o Senhor, é sobrenatural. Portanto, hoje eu posso dizer para você sem medo de errar. Não estão caindo ainda as pragas de Apocalipse 16. Ponto. Entretanto, o estudo do capítulo ainda nos beneficia. Por exemplo, nos versos 13 e 14 de Apocalipse 16, se fala que tinham espíritos imundos semelhantes ao quê? Às rãs. E isso é uma imagem interessante. Por exemplo, quando você estuda o livro de Êxodo, você encontra uma situação muito interessante. No capítulo 8, versos 1 e 2, se diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusardes deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. E aí você continua o relato, nos versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Sabe que situação interessante a gente percebe aqui? Quando você estuda os relatos das pragas do Êxodo, você percebe que Arão e Moisés vão fazendo sinais e os magos do Egito vão fazendo o quê? Sinais iguais. Por exemplo, Moisés e Arão lançam um pau no local e aquele pau vira uma cobra. E aí os magos do Egito lançam outro pau e esse outro pau vira uma cobra também. Eles estão o quê? Imitando a obra de Deus. Eles estão fazendo uma contrafação, um engano. E eles vão fazendo isso, uma após outra. A praga das rãs é a última praga que os magos do Egito puderam fazer igual, puderam imitar. A partir da próxima, dos piolhos, eles não mais imitaram. Ali, na praga das rãs, foi o máximo que os magos de Faraó conseguiram chegar. Sabe o que isso mostra para nós no livro do Apocalipse? Que chegará um momento em que a obra de Satanás estaria o quê? No seu nível máximo. É o máximo que ele ia conseguir chegar. É quando esses espíritos imundos semelhantes às rãs saíssem para juntar os reis do mundo inteiro. Para guerrear contra Deus, contra a lei de Deus, contra Cristo, contra a salvação, contra a verdade, contra a palavra de Deus e etc. E hoje você percebe essas forças na sociedade se arregimentando. A falsa religião, o ateísmo, a maldade, as questões econômicas, sociais, tudo fazendo o quê? Poucos ricos, muitos pobres, pessoas doentes, e situações, enfim, X ou Y complicadas, de escravidão, de maldade, de dominação, de lavagem cerebral, de pecado. O mundo inteiro tentando nos convencer que o pecado é o melhor que há para nós. Tudo é sexo, tudo é dinheiro, tudo é mentira, tudo é violência, e é isso que importa na vida. E é o quê? É a grande angústia, é o grande engano que nós temos vivido aonde? No século XXI, na nossa sociedade. E cada vez isso vai o quê? Se aprofundando cada vez mais. E o evangelho vai sendo pregado, e essa obra vai se aprofundando. E o evangelho vai sendo pregado, e essa obra vai se aprofundando. E cada um vai tomando a sua decisão. E qual é a sua decisão? Qual é a decisão daquele que ouve pela internet? É o lado do Senhor Jesus? Ou é o lado do pecado, do diabo e do mundo? A partir daí, Apocalipse 16 acaba e João faz dois grandes apêndices sobre a prostituta e a Babilônia,
que são apêndices para explicar um pouquinho dessas pragas. Essas pragas, por exemplo, caiu sobre o trono da besta e etc. Ele vai dizer o que é essa besta, a grande cidade. E aí, nos capítulos 17 e 18, ele vai se aprofundando. Essa besta é essa mulher, essa prostituta que bebe sangue, que está vestida de ouro, escarlata, púrpura, que nós estudamos um pouquinho na semana passada. E quando acaba o capítulo 18, que fala da grande cidade, da Babilônia, e a Bíblia diz, né, sai dela, povo meu, você tem então no capítulo 19 do livro do Apocalipse, a volta de Jesus. É uma descrição bem interessante, bem bonita, onde se fala ali de Jesus como um cavaleiro fiel. E aí a Bíblia diz, né, vi um céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu. Aqui é uma imagem da volta de Jesus com os seus anjos, o exército dos céus. E aí acontece o texto de Apocalipse 20, que fala que após a volta de Jesus, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e no final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer do céu, os ímpios vão ressuscitar, vai cair fogo do céu e os consumir. E sabe o que acontece no fim do mundo? No fim do mundo, começa o mundo. Vamos terminar, Apocalipse 21. Versos 1 a 7. Quando a gente chega no fim do mundo, aí é que o mundo começa. E isso também é muito interessante, né? E a palavra do Senhor nos diz assim: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. João não diz assim: eu imaginei. João não diz: eu sonhei. João não diz: eu desejei, eu calculei, eu deduzi. João diz: eu vi. Novo céu e uma nova terra. Sem pranto, sem luto, sem dor. Fantástico, hein? Sem doença, sem pecado, sem morte. E é interessante que a porta de entrada para esse reino é a graça. Se alguém quiser, venha e beba de graça da fonte da água da vida. E para a gente terminar, Daniel capítulo 7, verso 27. E nós terminamos a nossa série de estudos sobre Daniel e Apocalipse, vendo o último paralelo a respeito do fim do mundo, que nada mais é que o começo de um novo mundo. E a palavra do Senhor nos diz assim, Daniel 7, 27. Então o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vida de obediência eterna. Sabe o que isso significa? Nunca mais roubo, nunca mais adultério, nunca mais transgressão do sábado, nunca mais mentira, nunca mais inveja, nunca mais cobiça, nunca mais vaidade, nunca mais orgulho, nunca mais pai brigando com mãe, mãe com pai, filho, nunca mais problemas na família, nunca mais pecado para todo o sempre. Esse é o fim do mundo. Bom, melhor fim do mundo do que esse não há, né? O povo morre de medo do fim do mundo, não é verdade? Um pouco por causa do medo da morte, né? Ou do sofrimento, eu vou ter que sofrer. E de fato ninguém quer sofrer, né? Nenhum de nós quer sofrer. Mas sabe qual que é a verdade? Nós vamos esquecer todo o sofrimento. E Deus enxugará dos olhos
toda lágrima. E Deus conhece cada uma delas. A lágrima pela doença, a lágrima pelos relacionamentos rompidos, a lágrima pelo pecado, a lágrima pela escravidão, a lágrima pelas dores, pelos fracassos, pelas tristezas, pelas coisas ruins. E Deus vai enxugar dos nossos olhos cada uma delas. E Ele vai nos consolar. E Ele vai nos dar um reino eterno, onde nós vamos obedecer a Ele de coração limpo e perfeito, por toda a eternidade. Para chegar lá, só tem um caminho, é a graça. E essa graça transforma a nossa vida em direção à obediência. Se um dia você tiver que parar de ter o direito de comprar ou vender, por ser fiel à lei de Deus, perca o direito de comprar ou vender. Não se curve a esse mundo, não se curve a Satanás, e o Senhor Deus vai cuidar de você e vai te libertar do grande Egito que é esse mundo, dessa grande escravidão, dessa grande dor, dessa grande tristeza. E assim, talvez nós, a nossa geração, vai enfrentar o fim do mundo. Talvez não, vai demorar um pouquinho mais. Mas é possível que a nossa geração venha enfrentar o fim do mundo. Mas se assim o for, a Bíblia diz que Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E antes que esse dia venha, a Bíblia diz assim: e será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Enquanto esse dia não vem, preguemos o evangelho. A salvação, o amor, a paz, o perdão, a graça, a transformação, a lei de Deus, a vontade de Deus. E assim nós iremos nos preparar e preparar um povo para vencer a besta, para não adorar a sua imagem, não receber a marca do seu nome, e poderem então vencer ao lado do Cordeiro e viverem com Ele para todo sempre. Que essa seja a experiência de vocês que aqui frequentaram este estudo de Daniel e Apocalipse, que esta seja a minha experiência, daqueles que ouvem pela internet de igual forma, e assim vamos terminar esta série de estudos em oração, fazendo a oração final desta série. Quem sabe no ano que vem a gente pode retomar esta série e nos aprofundar em outros temas. Eu falei poucas coisas, viu? Não falei muita coisa, não. Daniel e Apocalipse é muito mais rico do que tudo que eu falei, mas podemos estudar esses temas ou outros temas também, segundo Deus nos guiar, e vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus nós agradecemos os livros de Daniel e Apocalipse que o Senhor colocou na nossa história. Pai, nós queremos entregar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente nas Tuas mãos, te pedir perdão dos nossos pecados e que o Senhor escreva a Tua lei no nosso coração. Pai, nos prepare para o fim do mundo. Nos prepare para tudo que nós vamos viver até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta de Jesus. E que o Senhor nos faça fiéis e felizes. E que o Senhor nos capacite a vencer a besta, a marca do Seu nome, o número do Seu nome. E que possamos, Pai, estar ao lado dos fiéis que Te amam, que amam a si mesmos e que amam uns aos outros, Pai. Que a Tua lei esteja no nosso coração, que a Tua graça nos guie à salvação eterna. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma ótima noite a todos.